Qual a origem da Umbanda? Aula 2 do curso A Missão da Umbanda, Ramatiz. Página 21 do livro de referência, A Missão da Umbanda. O curso você pode assistir às aulas de maneira gratuita. Acompanhe um comentário fixado, esse vídeo, link que você é redirecionado para a playlist do curso. Meu irmão, minha irmã, bandista, já sai maratonando, tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. A Umbanda e suas influências religiosas indígenas, africanas, brancas, europeias, judaico-cristãs. É sobre isso fundamentalmente que o vídeo de hoje vai falar, vai trazer algumas características, algumas elucidações de Ramatiz. Ramatiz tem uma característica de elucidar pontos que são polêmicos, que muitas vezes outros mestres no astral não têm afinidade, não têm a índole ou a escolha de fazerem isso, preferem não fazer. E Ramatiz faz. Interessante que até hoje existem espíritas que dizem que Ramatiz não é um espírito espírita. Então, que ele seria do Oriente, mais para o hinduísmo, para o yoga, que ele não estaria credenciado para falar de espiritismo. E nós temos irmãos e irmãs umbandistas que dizem que Ramatiz não é um espírito umbandista e que Ramatiz não desceria nos terreiros como o Preto Velho ou como o Caboclo, que não estaria legitimado, credenciado para falar sobre Umbanda. Como o Ramatiz aborda assuntos que eles não se limitam a uma única doutrina fechada numa caixinha, ele abre e faz sempre aquela análise, aquela síntese desapaixonada, trazendo semelhanças e pontos de convergências entre diversas tradições. Isso gera uma certa insegurança naquelas pessoas que estão acostumadas a ficar dentro da caixinha, né? Ramatiz é uma consciência que nos instiga a sermos livres pensadores e nos traz a mensagem cósmica do universalismo. E ele nos responde no livro A Missão da Umbanda, logo no início do capítulo, aí na página 21, em relação a essa questão de ser ou não ser um espírito espírita, ser ou não ser um espírito umbandista. Ele nos faz a seguinte alegoria: um edifício que cada condômino desse edifício pinta a janela do seu apartamento da cor que bem preferir, ou coloca a abertura, as janelas de acordo com a sua preferência, vai ficar uma miscelânea, cada apartamento vai ficar com uma abertura diferente, mas o edifício vai continuar sendo o mesmo. Então ele nos diz que as religiões, as doutrinas estão aparentemente separadas, aparentemente são diferentes, mas que há um alicerce único que mantém a todas, que seria esse edifício que é a própria consciência suprema, a própria consciência cósmica, porque as religiões instituídas, elas são impermanentes. Agora, o estado de consciência que cada devoto, cada adepto alcança, se esta religião o impulsiona, esse estado de consciência é a melhor religião para ele, não quer dizer que seja a melhor religião para o outro, está tudo certo. O problema se dá quando os conflitos se dão, quando começam as exigências, você querendo impor ao outro a religião que é sua e não do outro. Aí começam os problemas, os conflitos, ou você achar que tem um Deus mais verdadeiro na sua religião do que o Deus da religião do outro. E nesse ponto, Ramatiz faz essa costura entre as diversas tradições, resgatando esse edifício central, esse núcleo central, que é a consciência suprema, a consciência cósmica divina. De fato, Ramatiz baixa muito pouco nos terreiros, porque ele atua mais no astral, numa faixa de consciência que é
beira ali o plano causal ideativo, mas Ramatiz sim, ele se apropria de um corpo astral, um corpo de ilusão, e pontualmente em alguns médios eletivos ele pode atuar assim como o preto velho, vem na vibração de Pai Benedito, ou até de caboclo, seu Ogum Sete Espadas, enfim, ou na conformação, na forma perispiritual necessária para sensibilizar, se fazer entender, se fazer sentir por um ou outro sensitivo. Então, nós estreitamos na mecânica de incorporação, que já está sendo revista, ressignificada em função da não existência mais da inconsciência. Eu tenho vários vídeos aí falando da mecânica da incorporação lúcida na atualidade, tenho defendido isso em meus livros, e sempre sou do ponto de vista que a Umbanda tem que passar por uma ressignificação nos seus métodos de desenvolvimento mediúnico, porque ainda prepondera o desenvolvimento mediúnico como se fosse da década de 50, 60, 70, como se o guia fosse causar um apagão no médium e fazer tudo. Isso não acontece muito. Então, há uma dificuldade do desenvolvimento mediúnico nesse sentido, pois se requer na atualidade um diálogo, uma proximidade entre os dirigentes, entre os desenvolvedores em terra, os cambonos mais antigos, transcendendo esse tabu, esse dogma da inconsciência, e que a gente aprenda a dialogar, fazer essa parceria com os guias espirituais. Isso requer estudo, isso requer autoconhecimento, isso requer um esforço contínuo, uma pertença, uma regularidade, uma comunidade axé. Feitas estas considerações iniciais, Ramatiz nos diz, a Umbanda é um produto da evolução espiritual, como tudo no cosmos. Estando suas origens contidas nas filosofias orientais, africanas, xamânicas e indo-europeias, com fragmentos mais ou menos acentuados, dependendo de sua origem étnica e geográfica, quanto mais pesquisemos sobre os cultos que deram origem às religiões, do mundo antigo e primitivo ao civilizado e cosmopolita, mais facilmente poderemos constatar a procedência e veracidade dos fundamentos umbandistas. Desse modo, conseguiremos perceber a sabedoria divina nessa reunião de práticas e crenças dos índios, negros, brancos do Brasil, que vibram em harmonia com nossos compromissos assumidos no espaço, nesse momento da consciência coletiva, consoante a nova consciência que se formará na Terra, fraterna, universalista, que não se dará por uma pureza doutrinária de uma outra religião, e sim um amálgama entre as culturas e filosofias do Oriente e do Ocidente. Na página 30, Ramatiz nos esclarece se a Umbanda é uma religião brasileira ou afro-brasileira. Ele nos diz que, inquestionavelmente, a Umbanda nasceu em solo pátrio, abrigando influências religiosas indígenas, africanas, brancas, une-se em suas práticas, tal como está estruturada atualmente, em doutrina mediúnico espiritualista de terreiro, espíritos caboclos, preto velhos, crianças, entre outras formas de apresentação, e todas as raças espirituais que entidades do plano astral se utilizam para fazer a caridade à humanidade. Tendo em vista que a Umbanda é guindada à universalidade no intercâmbio mediúnico, preponderantemente em algumas regiões do país com influência africanista, e seu aspecto positivo benfeitor. Ramatiz sempre enaltece o aspecto benfeitor positivo da antiga magia dos babalaôs. E quando nós falamos babalaôs, aí se faz um recorte que é na religião tradicional iorubá, embora a gente sabe da influência banto dentro da Umbanda, mas no caso dos babalaôs, os pais de segredo, são aqueles que tinham sabedoria de Fá, aqueles que orientavam, consultavam o Orumilá, prescreviam
os remédios, as ervas, os banhos, os preceitos. Então, o Ramatiz preserva a todas as tradições, né, xamânica, indo-europeia, judaico-cristã, espírita, não desmerece uma em relação à outra e enaltece o aspecto positivo das mesmas na formação da nossa consciência coletiva. Ramatiz aponta alguns desvios que existem na diversidade das práticas mágicas populares. Esse mestre espiritual, ele faz respeitosamente uma distinção dessas práticas distorcidas diante das leis de causalidade que regem a harmonia cósmica. Então, ele reforça que toda a amplitude, a diversidade, toda a sorte de mediunismo sempre tem algum valor na evolução dos seres, mesmo aqueles que nós não compreendemos ou rejeitamos. Mas é necessário que cada rito, que cada prática mediúnica esteja dentro da conformidade do merecimento individual e coletivo, que a afinidade que atrai as comunidades dentro de uma necessidade de retificação e capacidade de assimilação daquelas comunidades não se percam diante da religiosidade, e aí não está falando de religião, da verdadeira religiosidade que é o Sanata Dharma universal, as leis cósmicas universais. Ao público espiritualista que nos é simpático, diz textualmente Ramatiz, impõe-nos compromissos assumidos com os maiorais para ditarmos algumas elucidações. Esclarecemos que há tipos de rituais confundidos com Umbanda, como, por exemplo, a pagelância, um tipo de xamanismo brasileiro que o pajé incorpora em transe ritual com beberagem de ervas. O tambor de Minas, em que se misturam cultos de diversas nações africanas com a pagelança para dar passagem à entidade de cura e para tirar feitiço. O catimbó, em que a fumaça da queima de certas folhas oferece êxtase, dando poderes sobrenaturais ao pajé e colocando em comunicação com os espíritos. E o ritual de Jurema, em que os juremeiros manifestam índios ousados, por vezes até violentos e ardilosos, ostentando enfeites de penas, cocares, tacapes, arcos e flechas, dançando em rito exterior que arrebata as populações carentes de assistência social e saúde, excluídas pelo poder local. Todas elas se usam ervas e raízes curativas, apresentam fenômenos e o transe mediúnico é central em todas elas. Há que se considerar que existem rituais africanistas descaracterizados das matrizes ancestrais das antigas nações. Essa questão da descaracterização dos rituais de origem da tradição africana, seja Banto, Nagô, a gente tem que compreender o aspecto histórico que aconteceu na diáspora. Quando se deu a alforria dos escravos, notadamente ali no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Muitos deixaram de ter a refeição diária que tinham com o senhor feudal e se viram a esmo sem ter nem o que comer. Aí começou a comercialização do axé nos morros cariocas, por uma questão de sobrevivência daqueles mestres, daqueles sacerdotes que na época eram escravos, mas que tinham a tradição primeva de culto ao orixá, seja Nagô ou seja Banto com os inquices, enfim. O que aconteceu? Tiveram que comercializar seu axé para o mesmo homem branco que o obrigava a fazer proezas enquanto escravo, agora tinha que pagar para que os negros africanos, antigos babalaôs, continuassem a fazer esses mesmos ebós ou axés. Isso descaracterizou a tradição original, porque na tradição original
o sacerdote ele não pode, ele não deve, ele pode, ele não deve fazer feitiço. Se ele faz feitiço, ele se cria uma quisila para ele mesmo, ele se afasta do orixá. Mas os negros, no contexto de época, foram obrigados para sobreviver. E aí começou a descaracterização dos fundamentos, da tradição, o que se vê até os dias de hoje, muitas vezes, frentes, centros se dizendo africanistas, mas que tu vai colidir, vai fazer uma análise mais profunda dentro da tradição primeva, de fato, Yorubá ou Nagô se afastam muito da ética dos antigos e verdadeiros, genuínos Babalaô. Nos diz textualmente Ramatiz: impôs-se uma necessidade de sobrevivência da população negra explorada, liberta com a Lei Áurea, que ficou excluída do contexto social e entregue à própria sorte, sem nenhum apoio do Estado monárquico que se curvava ao controle de um catolicismo arcaico e perseguidor. Ambos se beneficiaram da pujança econômica oferecida pelo braço escravo. Finalmente livres, os negros se viram sem as moedas dos patrões que os alimentavam, sem o mínimo para a manutenção de suas vidas. Foram circunstancialmente obrigados a cobrar pela magia curativa que faziam gratuitamente os senhores e as sinhás no recôndito das senzalas de chão batido. Eram estimulados pelos constantes pedidos dos próprios homens brancos, que furtivamente saíam das missas e procuravam a choupana dos ex-escravos alforreados, os quais subitamente se viram transformados em ilustres magistas de aluguel. Distorceram, portanto, as leis divinas cósmicas e a ética dos antigos babalaôs, resultando no vil mercantilismo religioso magístico que ainda viceja culturalmente em muitos recantos dessa nação, formando o karma grupal a ser queimado no futuro, assim como foi no passado. A Umbanda nasce dentro desse contexto, uma religião brasileira com origens xamânicas, africana, judaico-cristãs, indo-europeias, nasce para equilibrar todo esse caldeamento kármico que Ramatiz nos descreve textualmente nesse parágrafo, equilibrando essa pleiade de espíritos com a lei divina, independente da preponderância de uma tradição. E nesse sentido, a Umbanda ela é de inclusão, ela é de compaixão, ela é de acolhimento, de não julgamento, e através da tarefa que ela nos oportuniza, dá oportunidade tanto para espíritos no astral como para espíritos encarnados, todos nós médiuns, consulentes e frequentadores dos terreiros, de nos reequilibrarmos, nos retificarmos com a lei cósmica. Então, a Umbanda é de todas as cores, de todas as nações, de todos os lados. A Umbanda é universal. Assim como existem espíritos que se apresentam como caboclos de Umbanda, Tupinambá, Tupiara, Tupiaçu, Tupimirim, entre outros, e por vezes esses mesmos espíritos se apresentam como orixás, né? Caboclo de Xangô, caboclo de Oxóssi, um caboclo de Ogum, confundidos com a própria orixalidade, nesse imbricamento entre tradições, a Umbanda vai nos conduzindo à verdade em espírito de cada um de nós, que é amor ao próximo, acolhimento, fraternidade. Umbanda não impõe uma verdade, Umbanda ela não te tira da tua religião, a Umbanda te orienta, te acolhe num primeiro momento, e é uma oportunidade magnífica de nós, umbandistas, darmos o exemplo de respeito incondicional a todas as tradições. Cada terreiro tem a sua linhagem iniciática. Temos terreiros mais africanistas, outros mais ligados à tradição xamânica, terreiros mais dispostos, receptivos
a prática espírita, o estudo do espiritismo, outro mais catolicizados ou sincréticos com santos católicos. E por trás dessas aparências estão lá os sopros, benzeduras, baforadas, ervas, mandingas e mirongas das entidades no astral vibrando em seus médios. E está tudo certo. Umbanda não impõe uma verdade a quem quer que seja. Umbanda é de origem brasileira, mas Umbanda é universal e abriga, acolhe todas as cores, todas as nações. E é muito bonita a última pergunta desse capítulo, que inicia na página 21, e que pergunta para Ramatiz assim: é possível nos falar sobre a magia das cantigas e sonoridades das entidades de Umbanda, descendentes do magismo tribal mais antigo no planeta? E Ramatiz responde: os homens afoitos e zelosos das purezas doutrinárias criticam os caboclos de Umbanda, quando assoviam, cantam, sopram e chilreiam como pássaros baforando os seus charutos. A estreiteza de opinião oriunda do desconhecimento, aliado ao preconceito, favorece as superioridades doutrinárias e as interpretações sectárias. O fundamento dos mantras e seus efeitos curativos, vocalização de palavras mágicas, fazem parte dos ritmos cósmicos desde os primórdios da civilização terrícola. Os vocábulos pronunciados, acompanhados do sopro e das baforadas, movimentam partículas e moléculas do éter circundante ao consulente, impactam no corpo astral e etérico, expandindo a aura e realizando a degradação de fluidos densos, miasmas, placas, vibriões e outras negatividades. Assim como as muralhas de Jericó tombaram ao som das trombetas de Josué, os cânticos, tambores e chocalhos dos caboclos desintegram poderosos campos de forças magnetizados no astral, bem como o som do diapasão faz evaporar a água. Os infra e ultrassons do Logos, o verbo sagrado, deram origem ao universo e compõem a tríade divina, som, luz e movimento. Como o macrocosmo está no microcosmo e vice-versa, se pronunciarem determinadas palavras contra um objeto ou ponto focal no espaço, mentalizando a ação que esse som simboliza, será potencializada a intenção pelo mediunismo das entidades de Umbanda manifestada em seus médios, e energias correspondentes serão movimentadas. Ao mesmo tempo, cada chakra é uma antena viva dessas vibrações que repercutirão nas glândulas e nos órgãos fisiológicos, alterando os núcleos mórbidos que causam as doenças, advindo as notáveis curas praticadas na Umbanda. É comum religiosos e exímios expositores de outras doutrinas acorrerem a ela, a Senhora da Luz Velada, essa Umbanda de todos nós, sorrateiramente às escondidas, com os filhos ou eles mesmos adoentados, ditos incuráveis pela medicina materialista, tendo sua saúde reinstalada para depois nunca mais adentrarem um terreiro. A todos o manto da Senhora da Luz Velada dá alento, sem distinguir a fé fragmentada, sectária de cada um dos seus frequentadores. Palavras de Ramatiz sobre esta Umbanda de todos nós. O que você achou desse vídeo? Deixe seus comentários, faça suas perguntas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Meu muito obrigado, estarei lendo todos os comentários, respondendo se necessário. Até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.